Olá, olá! 7 da manhã ou já virou 7, 8? Vamos ver, 7, 8, virou 7, 8. E a gente está aqui hoje para falar contigo sobre as correntes da comunicação positiva. Bom dia, Val! Por que as correntes da comunicação positiva? A gente está falando da importância da liderança, né? E a gente está falando da importância da comunicação eficaz para a liderança. Então, você quer influenciar pessoas, é sobre isso que trata marketing, influenciar pessoas de forma responsável, né? De forma madura, enfim. Você tem que dominar esse jogo da influência, da autoridade, da credibilidade. Logo, dominar aí esse músculo que faz a gente, aqui no nosso cérebro, né, que faz a gente pensar sobre psicologia positiva, palavras positivas. Bom dia, Val! Então, ontem a gente fez uma transmissão, a gente começou a falar sobre isso quando a gente tratou de comunicação interna, sobre como dar feedbacks, enfim, né? E aí ontem a gente aprofundou na questão da comunicação não violenta, porque eu tô te trazendo insights aí importantes do porquê, de fato, que o poder das palavras faz tanta diferença para o líder, para marcas, para a vida da gente e nos traz sim resultado, gente. A palavra positiva traz resultado. Vê se é óbvio para ti aí, Val, concorda comigo? Que a palavra positiva traz resultados para nossa vida, muda todo o jogo da nossa vida. É a diferença entre tu estar depressivo e estar feliz. É a diferença entre um negócio dar certo, prosperar, porque tem equipes ali engajadas, e a diferença entre ter um negócio que, de acordo com os dados do Brasil, a cada 10, 7 uma falência, né? Por quê? Porque não existe o azeite aí da gestão positiva, da gestão de qualidade, e a gente sabe que a comunicação é o azeite que permeia tudo isso. Então, para liderar os seus negócios, para liderar a sua marca, para liderar mercado, para liderar no seu marketing, ou seja, no seu relacionamento com o mercado, você tem que sim liderar nos seus negócios e você tem que sim liderar na sua vida. E a comunicação positiva, através das palavras positivas, elas mudam todo esse jogo. É óbvio, quando a gente pensa em comunicação, em marketing, a gente também está falando de questões comportamentais, mas aqui a gente foca na palavra porque é a palavra que vai te colocar ali, vai te empoderar na frente de alguns vídeos, vai te empoderar na questão do planejamento de posts, redes sociais, enfim, concordo 100%, Val, é isso aí, o poder das palavras. Então hoje eu quero aprofundar um pouquinho contigo sobre o poder das palavras, para você começar a botar isso de fato na prática do teu dia a dia e ser cada vez mais líder, tá? Líder com a sua família, líder com os seus clientes, líder com o seu público, com os seus, enfim, né? Com quem você se relaciona todos os dias aí. A sua liderança, ela começa, sem dúvida nenhuma, nessa habilidade de influenciar pessoas. Na verdade, ela se sintetiza nisso. E é sobre isso também que tratamos de marketing pessoal e marketing com o mercado, né? Relacionamento com o mercado. Então, olha só, os dirigentes, eu vou citar um livro, tá? Uma frase de um livro que eu estava lendo ontem sobre filosofia. Aliás, a Val me indicou um livro maravilhoso, eu estou terminando de ler, daqui a pouquinho eu já vou fazer spoiler dele, tá? Só tá na lista aqui dos que eu tenho que finalizar. Então, eu estava finalizando a gente tem várias leituras simultâneas, né? E ontem eu estava me debruçando sobre um livro chamado A Filosofia da Administração, de Marshall Dimock. Ele falou, olha só que coincidência, a gente está tratando sobre o assunto e lá ele citou os dirigentes, gente que são dirigentes, né? Gestores, né? A classe diretora de um empreendimento, ou seja, os grandes, né? O penso. Os dirigentes bem-sucedidos parecem ter palavra e capacidade de linguagem distintamente acima dos demais que tiverem a mesma educação, mas assim não desenvolveram a palavra positiva. Então, o que ele está dizendo? Que é um livro que fala justamente sobre a administração de alto sucesso e ele passa o livro inteiro falando do poder da comunicação, do poder da palavra nos resultados de mercado. Só que como é um livro que tem um viés filosófico, ele passa o livro inteiro trazendo cases. A empresa sim, ela tem sucesso porque ela dá atenção na palavra positiva, né? Então ele vai dizendo, é um livro antigo já, que começou bem, que ele começou, eu vou até mostrar aqui, é bem antigão, tá? Ganhei meu pai é filósofo, tá? E aí ele adora sebo, é um rato de sebos. E aí ele achou esse livro aqui, ele me trouxe, né? Tá? E aí o que acontece, né? Esse livro é bem antigo, mas ele marcou ali uma transição, junto com tantas outras obras, né, da evolução da administração hoje nas empresas, né? Então, nos últimos 20 anos, as empresas elas têm se moldado, elas têm se desenvolvido cada vez mais no sentido de humanização, isso a gente fala sempre, né?
E um dos pontos fortes da comunicação é o bom relacionamento através justamente da palavra positiva, do afeto, da empatia, e isso muda o jogo. Só que como começou já há alguns anos atrás, hoje já se tem resultados, já se coleta frutos dessa mudança mercadológica, e é sobre isso que ele fala, é sobre isso que ele trata. Então é muito legal esses insights, e eu tô te trazendo isso aqui para você entender como é que funciona essa dinâmica, esse jogo, como é que isso faz diferença nos seus resultados do dia a dia, tá, gente? Então, olha só, quando a gente pensa em palavra positiva, em palavras positivas, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando a gente começa a estudar isso, é a programação neurolinguística, PNL, porque hoje a gente tem muitos estudos aí, hoje trabalhados no Brasil através de grandes mestres como Paulo Vieira, grandes escritores que falam sobre o poder da palavra. A gente tem a Cuddy lá nos Estados Unidos, que trabalha muito sobre isso, é uma doutora de Harvard, né? Então a gente tem muitas correntes aí, fora isso os grandes coaches internacionais, né? Vários falando sobre o poder da palavra. Quem estuda, quem trabalha na prática do dia a dia dentro dos grupos executivos, eles trabalham muito forte a questão da programação neurolinguística, que é você entender como funciona o cérebro para então colher resultados e frutos comportamentais através desse entendimento de como funciona a mente humana. Só que ela está calcada em ela está embasada, ela tem uma base muito forte na questão de linguagem. Então, de acordo com a programação neurolinguística, todos os nossos comportamentos e padrões de vida, a gente é aquilo que a gente pensa, a gente pensa aquilo que a gente fala. Tudo que a gente fala interfere nos nossos pensamentos, que interfere nas nossas emoções e, por consequente, no nosso comportamento. Então, se você passa aí tem várias obras aí que mostram o poder do hábito, aí tem teorias, né? Tem métodos de como você adquirir um hábito novo, enfim, 21 dias, 60 dias, alguns falam. Então, aí você começa a aprofundar, porque com o objetivo de estar mudando ali os padrões mentais, ampliando seu mindset, como a gente chama, para você ter a vida dos seus sonhos e colher os resultados. Porque a gente pensa assim, se tem um gestor ali, se tem um líder que tem um resultado que eu gostaria de ter, por que eu não vou ter? Né? Então, às vezes a gente tem o poder da ação, exatamente, Val, do Paulo Vieira, né? Eu adoro esse livro, eu tenho esse livro, que eu emprestei para minha mãe, no caso, não está aqui comigo hoje, mas adoro. Então, o que acontece? A gente tem essa habilidade aí de se moldar e de ampliar nosso mindset e prosperar a vida que a gente quer. O problema é que as pessoas caem em crenças, ou seja, padrões que elas acreditam ser verdades dentro dela e que limitam ela. Do tipo, eu não sou merecedora, né? Eu não vou ter essa capacidade. Aquela pessoa nasceu em berço de ouro, eu não. Aquela pessoa conquistou porque ele teve um caminho mais fácil, alguns acessos que eu não tenho. Só que tudo pode ser construído. Tudo pode ser construído. Na medida em que nós estamos no universo, e hoje fica cada vez mais evidente que não existe barreiras de geolocalização. Existem aí também a própria PNL e outras correntes dizem que a gente está à distância no máximo de 6 níveis de qualquer pessoa do planeta. Então a gente consegue acessar qualquer pessoa desde que a gente tenha um projeto, desde que a gente tenha uma estratégia, desde que a gente lidere, né, na nossa vida, nas nossas conexões, no nosso dia a dia, desde que a gente tenha objetivo, desde que a gente tenha sonhos. Então tudo isso trata da PNL, e a PNL ela se calca muito nas questões mentais que geram emoções e geram comportamentos, logo geram teu ser. Então, se você começa a pensar sobre isso, e a palavra positiva ela está muito ligada diretamente a esse conceito. Então, quando você começa a botar uma palavra positiva em ação, automaticamente, como reflexo, e tem outras correntes que falam reflexo da palavra positiva, que eu já vou citar, automaticamente o que acontece? Você começa a colher resultados diferentes. Então, basta você colocar um sorriso no rosto e dar bom dia para as pessoas, e cumprimentar as pessoas, você vai transformar a vida das pessoas, você vai transformar o seu ambiente. Então, não é à toa que na Bíblia diz, né, que as mulheres, elas são capazes de edificar um lar, construir um lar de sonhos ou denegrir ele completamente. Pelo quê? Pelo poder da palavra, né? Então, os líderes têm, dentro de um lar, a mulher ela acaba sendo uma líder. Então, todos os líderes, eles têm esse poder da palavra ou de construir ou de destruir, né? Se você coloca um homem do lado de uma mulher, ou ele pode ajudar aquela mulher, potencializar aquela mulher, destruir ou destruir. A mesma coisa é a mulher em relação ao homem, né? Se você coloca uma mulher do lado dele que fica falando, bracejando, fica falando coisas ruins, nossa, aquela família não prospera nunca. Nos negócios não é diferente. Então, essa questão do poder da palavra, ela está relacionada diretamente ao marketing de influência que a gente precisa tanto para as marcas, para os negócios, com os nossos clientes. A gente tem que desenvolver essas habilidades, quanto para a nossa vida, né? Vê se é óbvio, né?
E por que eu tô te falando tudo isso, Aline? Isso parece óbvio. É óbvio, mas na prática não é o que acontece, né, gente? A prática dos gigantes, os grandes players, eles têm treinamento sobre isso, eles fazem estudos de análise de perfil comportamental, eles fazem uma série de coisas para justamente colocar isso na prática, tentar forçar isso, essa aceitação do poder da palavra, enfim, no dia a dia, na prática, né? Mas existem outros modelos, só para você entender como é que funciona essa dinâmica, como é que é forte o poder da palavra e começar e todos os dias desenvolver todos os dias esse músculo, pensar, né? Olha, aquilo que ele me falou tá legal, eu entendi, mas por que será que as coisas não estão acontecendo para mim? Será que é porque eu não tô colocando minhas palavras em lugares ruins, de forma ruim? Sempre é, gente. É a tua palavra, ela molda o teu comportamento e molda a forma como as pessoas te enxergam. Aliás, eu vou fazer ainda uma transmissão lá no Primeira Impressão sobre isso. O poder da palavra na primeira impressão. Gente, a palavra que você fala, ela causa toda uma impressão, tá? Que pra você reverter, sim, é possível. A primeira impressão sempre é possível de reverter. Só que a primeira impressão eu recebo muito no meu direct, né? As pessoas falando rompendo o impossível. Outro, né? Outro título maravilhoso, Rompendo o Impossível. Esse eu não li ainda, é um livro, né? Esse eu não li ainda, mas já escutei falar desse título. Então, o que acontece, tá? Olha só, a primeira impressão, ela é a que fica por quê, tá, gente? Porque ela causa um impacto muito significativo naquela imagem, naquela percepção de imagem que a gente tem com o outro. É possível, depois muda, né? Só que depois que, às vezes você não tem a oportunidade de mudar. Por isso que a gente fala que a primeira impressão é que fica. Eu recebo muitas mensagens no direct, né? Perguntando sobre mim, questionando, olha, eu não acho que o programa é a primeira impressão, porque a gente fala sobre marketing e gestão. Mas eu não acho que a primeira impressão é sempre a que fica. Não, ela pode mudar, pode. Só que às vezes você não tem a oportunidade de mudar. E aí você perdeu venda, você perdeu negócio, você perdeu influência. Então, o que a gente quer passar com essa mensagem? Que você tem que estar pronto, você tem que estar pronto para todas as oportunidades. Você tem que ter aí um poder de venda, um pitch de venda vencedor em todas as oportunidades que te acontecem. Então, esse poder, essa habilidade da fala, ele tem que estar na sua veia, ele tem que estar no seu DNA, ele tem que estar no seu dia a dia. Eu sou um poder de fala, eu sou uma fala positiva, que atraio as pessoas, que influencio as pessoas pela minha energia, pelo meu brilho. E começa pela palavra, tá, gente? Então, e o resultado é instantâneo, é na hora, dá lá, toma lá, dá cá, entendeu? É assim que funciona. Então, a PNL, ela enfatiza essa importância dos padrões eficazes de linguagem e de comportamento para todos os resultados que vocês querem na vida, né? E aí ela aprofunda algumas técnicas que a gente chama de refração, é uma delas. A refração é você estar num ambiente, né, que às vezes pode estar ruim e você ressignifica aquele ambiente, né? Pensa assim, não, mas, por exemplo, você está numa reunião que está te enchendo o saco, é mais do mesmo, né? A gente também falou sobre isso aí ontem, enfim, sobre a liderança de cuidar isso aí, né? Acontece muito no dia a dia, por isso eu estou citando esse exemplo, mas você, de alguma forma, colhe algum fruto dali. Então, em qualquer situação, a refração é aquele contexto em que você, em qualquer situação, consegue fazer do limão uma limonada, em qualquer situação. Então, se eu tô no médico, né, esperando por um atendimento médico, que eu sei que vai demorar uma hora, eu já estou preparado. Eu já tenho meu livro aqui na minha bolsa, já vou tirar, já vou ler, eu já vou organizar uma planilha no celular, eu já vou fazer alguns contatos que eu preciso ali desenvolver né? Eu não vou romper com a minha agenda e com a minha prosperidade que eu organizei para o meu dia por causa de uma situação ruim. Furou o pneu, eu vou pensar assim, se furou o pneu porque ali na frente poderia ter um acidente, eu vou me livrar, né? É a fé no divino. Então, a refração, claro que a PNL ela não trata do divino, né, gente? Mas quando a gente junta todas as coisas, eu penso que é uma explosão. Então, a refração, ela trata disso, tá? Reformular e interpretar os eventos, sempre fazendo do limão uma limonada. Numa palavra, num linguajar bem grosso, tá? Então, é o pensamento positivo. Através desse pensamento positivo, você tem as falas positivas. Então, se você não exercita dentro de ti, se você não exercita dentro de ti um pensamento positivo, as falas positivas também não vão vir e as atrações, a influência com o outro e com o mercado também não vai acontecer, tá, gente? Outra questão, né, que a PNL nos traz, a programação neurolinguística nos traz, nessa questão das palavras, são as afirmações positivas. Você já deve ter visto em algum lugar, eu gosto muito dessa corrente, né, das afirmações positivas, onde a gente se afirma, eu me amo, eu me aceito, eu me gosto, olha o poder das palavras. E aí existem várias correntes que comprovam a veracidade desse trabalho, desse exercício, de a gente se olhar no espelho e falar, eu me amo, eu me gosto, eu sou vencedor, eu sou, né? Porque por mais que você ainda não esteja no contexto de ser,
quando você tem a sementinha dentro de você, você já está em desenvolvimento. Então, na verdade, você já é, ainda que aos seus olhos os resultados não pareçam. Então, eu volto a citar um exemplo. Oi, Gui, meu primo tá aí comigo. Oba! Olha só, eu já citei isso antes, tá? Quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na graduação de jornalismo em 2000 e alguma coisa, me formei em 2005, então deve ter sido lá 2001, talvez, né? Quando eu entrei na graduação, eu já citei isso, tá? Primeira aula, um professor top, pensa aqueles jornalistas renomados, assim, falou pra mim assim, falou pra nós, bem-vindos, colegas. Eu disse, uau, colegas, olha o poder da palavra, colegas, como assim? Aquilo ressignificou toda a minha crença ali, uma palavra que ele deu ressignificou muita coisa na minha vida. Porque eu me achava assim, sabe quando tu tá no meio de gente grande e tu se sente o menor da sala, o menor da mesa, né? Gente, queira estar em salas, em mesas onde você é o menor, você aprende muito. E eu me sentia menor ali, né? E aí quando ele falou, bem-vindo, colegas, eu disse, como assim, né? Como assim? Eu falei, como assim? Explica isso. E ele explicou, a partir do momento que vocês estão aqui, vocês já são meus colegas, já são jornalistas, tá? E o que ele quis dizer com isso? Que quando a gente coloca a intenção em aprender algo, a gente já é aquilo que a gente deseja se tornar. Então, a gente pode não ter chegado ao ponto desejado, mas quando a gente se coloca em movimento, nós já somos. Então, essa concepção, essa afirmação positiva do que nós somos, eu sou bonita, eu sou magra, eu sou forte, eu sou a melhor jornalista do Brasil, eu sou a melhor gestora de marketing do Brasil, não importa. Quando você fala, você já é. Porque você está olhando para isso e caminhando em direção a isso, então você vai estar se desenvolvendo, né? Como a perfeição nunca chega, então você se colocar em movimento, você já é. Esse poder da palavra é muito forte para todas essas conquistas. E o bom líder, por que eu estou falando sobre isso? Porque o bom líder, ele tem esse poder de influência, ele sabe desses conceitos, tá? Para liderar mercado, para fazer marketing, para fazer aquele marketing pessoal, para você estar quietinho, as coisas acontecerem, as pessoas chegarem a ti, isso é marketing. É bom relacionamento com o mercado, você tem que influenciar, você tem que liderar, então você tem que ter dominância desses conceitos de comunicação positiva, né? Afirmações positivas, palavras positivas, porque isso faz a comunicação assertiva acontecer em qualquer ambiente. Na sua casa, na sua família, no seu negócio, e aí você tem os resultados, porque aí você prospera junto com equipes, junto com parcerias, junto com ações colaborativas, tá? Esse é o pulo do gato para as empresas que têm sucesso, para as empresas que não têm sucesso. Gente, você pode aí uma empresa, um negócio, e a falência, tá? E ela não se construi, ela não se reconstitui se ela não tem pessoas, tá? Se ela não tem pessoas, se ela não tem colaboração, se ela não tem equipe, se ela não tem parceria, e tudo isso se azeita pela comunicação positiva, você não tem prosperidade. Às vezes uma empresa está ruim das pernas, mas se tem equipe engajada, ela consegue prosperar, porque ela está azeitada nesse bom relacionamento, nessa comunicação, tá? Depois tem outra teoria aqui, outra técnica da PNL que eu gosto muito, eu vou citar outras correntes, tá? Mas eu tô me aprofundando aqui na PNL que eu gosto muito, que é do rapport e da comunicação efetiva. O que é o rapport e a comunicação efetiva, tá? Isso é muito importante para influenciar pessoas. Rapport se escreve, eu vou dizer como se escreve para você depois procurar no Google ali, estudar mais, se aprofundar mais sobre isso, de como aplicar isso na prática, porque não vai dar tempo aqui, talvez um dia a gente faça uma transmissão sobre isso, tá? Mas minha lista de promessas já tá grande aqui nas transmissões. Rapport, gente, R-A-P de pato, tá? P-P-O-T de tatu. Então, rapport. Rapport ou comunicação e comunicação efetiva são técnicas da PNL que falam assim, não é você se transformar num camaleão, deixando de ser quem você é, tá? Mas diz que você tem que se moldar, entre aspas, a pessoa que você está conversando. Para quê? Para você fazer uma conexão com ela. O que você ganha com isso? Bom dia, o que você ganha com isso, tá? Fazendo uma conexão com o outro, você ganha a empatia do outro e o ambiente fica mais confortável e a outra pessoa se sente mais confiante e segura com você. Quando você faz isso, você ativa um poder de influência natural e liderança. Essas técnicas de conexão com as pessoas nós chamamos de rapport. E aí tem técnicas práticas para isso. Então, por exemplo, a pessoa tá assim, eu vou espelhar ela, tá? A principal técnica do rapport é o espelhamento. Eu vou espelhar ela, vou fazer assim também, né? Quando eu me mexer e ela se mexer igual a mim, significa que ela já está conectado. Então, quando ela está conectado, significa que você está numa intimidade já com ela, então você tem um poder de influência sobre ela no sentido de conversação, no sentido de negociação, no sentido de entendimento mesmo.
de cuidado, tá? Isso aqui não é jogo de manipulação, gente, como muitas pessoas acham, tá? Isso aqui são técnicas para deixar outra pessoa confortável contigo. É um jogo de empatia, tá? Então você tem que olhar as coisas pelo lado positivo e entender também quando as pessoas estão ali. Eu acho muito legal quando a gente domina isso aí, quando as pessoas fazem isso, essas técnicas, essas ancoragens de programação neurolinguística na comunicação, porque aí, quando eu percebo, né, a gente que domina, a gente percebe como alguém tá fazendo, eu acho graça, eu acho lindo, porque eu penso assim, a pessoa tá preocupada comigo, ela tá preocupada em se conectar comigo, entendeu? Então vai dar jogo, então a gente tá em sintonia, então é legal, tá? Então a PNL ela valoriza muito esse conceito de conexão e eu te aconselho a estudar mais sobre isso, tá? Depois tem a programação mental, que são padrões de palavras que moldam o nosso DNA. Então quando eu falo assim, quando eu acordo e penso, ai que saco, mais um dia, o dia vai ser um saco. Escreve. Olha o poder da palavra, escreve o que eu estou dizendo. Se eu chego no meu escritório, né, eu tenho uma equipe que eu preciso liderar e eu não dou bom dia para ninguém, a pessoa fala oi, sabe aquela palavra assim com peso? Porque palavra, gente, não é só a palavra ela tem a sua intenção por trás também e ela é moldada conforme o nosso tom de voz, né, nosso espírito ali naquele momento. Se eu falo oi, é uma palavra ruim que eu estou emitindo. As pessoas, na hora, vai baixar o astral de toda a equipe e pode ter certeza, a improdutividade naquele dia vai bater recorde. É certo. Não tem... isso é uma mistura aqui de filosofia com teorias que eu estou te trazendo para você entender, para você explodir o seu cérebro e entender a importância disso. Né? Então, quando você tem aí uma programação mental onde tudo é um saco e automaticamente você transborda isso. Gente, a gente transborda nossas redes sociais, né? A gente transborda no nosso dia a dia aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. Então, como a gente não controla nossos pensamentos, quando a gente não se torna uma programação mental positiva, a gente não vai falar palavras positivas, nós não vamos influenciar o mercado de forma positiva. Por que algumas pessoas conseguem educar seus filhos com maestria só no poder da palavra? Por quê? Porque outras têm que bater. Né? Outras têm que, né? Enfim, mas por que o poder da palavra é tão importante e traz muitos resultados? Por que o poder da palavra... Você não pode bater no seu colaborador, ele está fazendo as coisas erradas, né? Como se fosse uma criança. Você não pode educar para pegar, dizer para ele assim, estende a mão que eu vou te dar uma reguada. Você não pode fazer isso, né? Mas você pode sim ter uma programação mental positiva para saber comunicar de forma positiva, assertiva, tá? E aí sim colher os resultados. Pela influência, pela liderança, que é o que a gente quer, pelo marketing pessoal, que é o que a gente quer. Então, um bom gestor, ele tem essas habilidades de marketing social, é o uso consciente de uma linguagem positiva para contribuir com o propósito comum daquele ambiente. Em resumo, a programação neurolinguística, ela reconhece o poder das palavras na moldagem da nossa experiência e do nosso comportamento. A atenção à linguagem, a atenção. Então, a gente colocar intenção na nossa linguagem, uma ação intencional, atenção, ação intencional na nossa linguagem. Tá? E aí, nessas práticas, nessas afirmações positivas, nesse mindset positivo que eu vou exercitando todos os dias, eu vou me dando conta que a minha vida vai se transformando e acontece na hora, que nem eu disse. Tu subiu no ônibus, deu bom dia para todo mundo, as pessoas, pode ter certeza que na hora que você vai descer, o motorista, enfim, ele vai cuidar, ele vai, né, se ele tá acostumado a dar o tranco, ele vai ver que tu tá ali, ele vai te cuidar, porque é natural, isso é um gatilho mental, gente. A gente já fez uma transmissão sobre gatilhos mentais para ativar o emocional do seu consumidor. Um dos gatilhos fortes mentais, bom dia, um dos gatilhos fortes mentais é a empatia, tá? Então, quando você transmite uma palavra positiva, você ativa o gatilho mental da empatia no outro e o resultado é imediato. Agora, quando você faz isso a longo prazo, o resultado é explosivo. E eu tô falando na sua vida, tô falando na sua liderança, na sua influência, tô falando do seu marketing, em todos os níveis, pessoal, mercadológico. Assim você tem que treinar seus clientes. Nunca deixe um vendedor seu com uma postura negativa falando com o cliente. Por que a gente fala assim, quando você está em depressão, não liga para uma pessoa, né? Você quer falar com um amigo, tá? Mas aquele amigo está numa fossa. Se você está numa fossa também, não liga para ele naquele momento, senão você vai deixar ele mais na fossa, né? Por mais que você cuide essas palavras, a energia, ela molda o seu comportamento e ela faz a composição aí da sua linguagem de uma forma que naquele momento talvez não fosse ser tão agradável. Então, se você tem um vendedor aí que está com mau humor, que está com... ou no seu time mesmo, né? Seu gestor de tráfego, seu gestor de marketing, ou você mesmo, né? Não acordou no bom dia.
vai lá, faz exercícios de reprogramação, né, neurolinguística, estuda um pouco sobre isso que a gente tá falando aqui, tá? Põe uma música bacana, vira a chave. Todo mundo, através do autoconhecimento, tem uma chave para virar, tá, gente? Todo mundo, através do seu autoconhecimento, tem uma chave para virar, tá? Só que cada um, através do seu autoconhecimento, vai entender qual é essa chave. Que não seja, por favor, o álcool, que não seja o tabagismo, né? Que a gente comece a encontrar as nossas chaves positivas, né? Ou seja, por exemplo, quando eu tô, assim, né, meio estranha, sabe? Bateu um ruim, às vezes nem sabe por quê. A minha chave, a minha virada de chave é a música, né? Ou pode ser uma leitura, os estudos, né? Então, ou pegar o cachorro passear na praça da cidade. Então, tem várias chaves que você sabe que vira, e dependendo do momento, dependendo da intensidade ali do down que você está, você sabe qual é o nível de chave que você tem que virar, né? Se o troço tá muito ruim, aí eu tenho que sair para dançar. Se o troço tá muito hard, daqui a pouco tu tem que chamar uma psicóloga, né? Então, tu sabe qual é a tua chave, tu vai te entendendo, tu vai te autoconhecendo, tu vai te lendo, tu vai te sentindo, né? Vou botar, tem mulheres aí, a gente brinca, né? A gente passa um batom vermelho e tá tudo certo, bota um salto e tá tudo certo. Então, algumas mulheres vão para esse caminho também, eu também adoro, né? Então, dependendo da chave que eu tenho que virar, eu me autoconheço, eu sei o que eu tenho que fazer, tá, gente? Então, isso é reprogramação, Então, a questão é você estar atento a essa psicologia positiva, a essas palavras poderosas que influenciam todo o seu jogo e seus resultados. Só que não é só a PNL, tá, gente? A minha também é a música, eu sei, Val, a tua também é a música. A música é tudo de bom, né? Às vezes eu me pergunto quem é que não gosta de música, mas talvez tenha, né? Talvez tenha. Mas só cuidar com o tipo de música, né, Val? Isso é importante, cuidar com o tipo de música. Às vezes a gente coloca aquelas músicas que nos deixam mais pra baixo ainda, e é ruim, né? Aí tem que cuidar. Às vezes a gente já tá na melancolia, coloca aquelas músicas que nos deixam mais melancólicos ainda, aí fica ruim. Mas olha só, o poder da música, a música é energia, as cores são energia também. Existem estudos que, para quem gosta da psicologia da comunicação, cada tom, cada nota musical, ela transmite uma energia. Por isso que aí vocês colocam aquelas músicas de Beethoven, né? E você, parece que uau, né? Você entra no flow, assim. Porque toda música, toda letra tem uma energia. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as melodias que a gente escuta. Porque a gente, às vezes, pode ficar pior. No primeiro momento, parece uma droga, né? Da adrenalina ali, mas depois que passa o efeito, a gente fica no estado pior. As cores também transmitem energia, a palavra também transmite energia. Tanto transmite que existem correntes da numerologia que falam disso, né? Eu vou mudar, tem pessoas que mudam o nome de seus projetos, seus negócios, enfim, pelo poder da composição das letras que aquela palavra forma. Então é muito forte. Essa questão do poder da palavra é muito forte. E é bíblico. Hoje eu não trouxe nenhum versículo bíblico. Aliás, depois vou até pesquisar aqui o poder da palavra de acordo com a Bíblia, porque assim, Jesus Cristo fala, né? Basta você falar e você se torna, né? O poder da palavra, o estudo bíblico aqui. E aí, o que acontece, gente? A ideia, a mensagem aqui é você entender realmente o quão transformador é uma palavra, tá, gente? O quão transformador é uma palavra. E aí a gente vai adiante, tá? Porque não é só a programação neurolinguística que fala sobre isso. A filosofia hermética também fala. A própria Bíblia, como citei, né? A filosofia hermética também fala. A tradição hermética, ela fala, ela vem de uma corrente de ensinamento de Hermes Trismegisto, tá? Ele fala a importância do que é em cima e embaixo. Então você é seu espelho, a sua vida é o seu espelho. Lembra daquela máxima, parabéns, você tem a vida que você merece? Parabéns, você tem a vida que você merece. Seja lá ruim ou boa, você tem a vida que você merece. Então, Hermes, né, a filosofia hermética, ela tem estudos aí que comprovam, né, que você é o espelho daquilo que a sua alma sente, daquilo que são os seus pensamentos, daquilo que é o poder da sua palavra. Tudo que está em cima, em nível de realidade, está embaixo em nível de subconsciência. Então, você é exatamente a imagem e semelhança daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você é, daquilo que você fala, tá? Então, como os pensamentos e as emoções, elas partem de uma imagem que se formam através da fala, tá tudo junto e misturado, gente. Olha só, olha que forte é isso, tá? Tudo que você pensa, por isso que começa nos pensamentos da sua vida, o poder da sua vida, né? E o poder da sua influência. Tudo que você pensa, automaticamente no seu cérebro, ele se forma através de uma imagem que gera palavras relacionadas àquilo e emoções relacionadas àquilo, logo comportamentos. Então, um bom líder, ele costuma ter no seu mindset imagens positivas das coisas.
É simples assim. Automaticamente ele vai falar de forma positiva. Então você quer desenvolver uma fala positiva, influenciar pessoas, liderar mercado, liderar sua vida, basta você tentar ser o máximo possível uma pessoa positiva, tá? Ah, Aline, mas eu sou... Aí você chega lá para um pessimista, né? E ele fala assim, ah, mas eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Quem não, né? Quem não escutou isso, se você não é essa pessoa que pensa assim, ah, eu sou realista. Gente, ainda sendo realista, você pode ser positivo com tudo, tá? Porque sempre existe o Yang e Jung em todas as situações. Então, sempre existe uma verdade positiva, uma verdade negativa em qualquer situação, ainda que numa realidade. Então, ser realista não quer dizer ser pessimista, tá? É bem diferente. Ser realista pode ser, sim, e deve ser, neste contexto que a gente tá falando, encontrar o lado positivo de todas as coisas, tá? A Cabala também, gente, é uma tradição judaica que fala sobre o poder da linguagem. Ó, comigo a música sempre tem o poder de cura, sim, né? Tirou do coma, né? Que eu sei. Ele mesmo quando é melancólica, mesmo quando é melancólica, tem um poder reverso, porque a música limpa a tua alma. Sim, porque não é porque uma música é melancólica que significa que ela não vai ter uma energia positiva. Quando ela é melancólica, ela vai te trazer ao passado, né? Ela vai te levar a um saudosismo, que dependendo do contexto pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo do teu mindset. Aí depende muito da relação que tu tem com a música, com aquela situação. Às vezes se a pessoa não sabe lidar muito com o saudosismo de uma forma positiva, aí a música melancólica vai botar mais para baixo. Agora, se ao contrário, se você pensa em algo que você viveu, se você pensa em algo que te remete emoções aí da sua vida, da sua história, e isso te dá um bom, porque é um saudosismo no sentido, ai, que lindo, eu vivi aquilo, né? Aí é bom. Então tudo é como você interpreta a situação e é tudo como você molda os seus pensamentos. Por isso a importância desse tema, né? De cuidar os pensamentos de uma forma intencional, ação na intenção. E a Cabala também trata muito disso, gente. Olha só, a tradição judaica da Cabala, ela fala que as linguagens são consideradas a linguagem é considerada uma ferramenta fundamental para você compreender a interação com o divino. Então a Cabala, ela fala da interação do divino através das palavras, ou seja, as palavras positivas te levam no nível, de acordo com a Cabala, que te coloca próximo e conectado com o divino e com o sagrado, tá? E aí todas as realizações acontecem. O poder da palavra, se a gente for pro lado quântico, né, da física quântica, o poder da palavra, ele eleva a tua vibração energética em hertz, em nível de hertz. E segundo a Elaine Orives, né, que é uma estudiosa hoje nesse assunto, uma das maiores no Brasil, ela fala que quando você chega numa vibração através da palavra de 600 Hz, não só através da palavra, né, mas as emoções geradas através da palavra, quando você chega numa vibração de 600 Hz através dos pensamentos positivos, dos sentimentos positivos, das palavras positivas, você consegue co-criar qualquer situação na sua realidade. Só para saber, a maioria das pessoas vibram na média de 30 a 60 Hz, 100 Hz, 200 Hz, né? 300 Hz você já está ótimo, né? Então por isso que uma oração de uma mãe dizem que é muito poderosa. Independente de fé que se tenha, quando você dobra o joelho e reza, já existem estudos também que comprovam toda uma mudança neural dentro do seu organismo, bioquímica, onde a sua vibração energética ela eleva a tal nível, de acordo com a Elaine, é a prática que mais se aproxima dos 600 Hz e as coisas acontecem. A realidade você cocria através dos seus pensamentos, através das suas emoções. O budismo também fala muito disso, né? O budismo diz que a atenção plena à linguagem é uma parte essencial para esse elevar também da consciência. O ético, o budismo ele pensa na palavra positiva como um ético, a moral divina de todas as coisas, né? É uma parte comportamental que traz aí também muitas realizações e muita abundância. O budismo fala que Deus está dentro de nós e a gente ativa Deus dentro de nós através da nossa fala, através da nossa palavra, né? Aí a gente vai para outras, né, gente? Olha só tô te dizendo o quanto que isso é estudado, tá? O xamanismo fala sobre isso também. Muitas tradições xamânicas, eles dizem que a palavra é vista como uma ferramenta mágica, tá? Para invocar energias positivas e influenciar outras pessoas, influenciar o universo, influenciar a realidade, co-criar a realidade, né? Também a gente tem algumas magias da tradição esotérica, né? Eles chamam de magias cerimoniais, enfim, da tradição esotérica, que utilizam as palavras positivas para rituais mágicos positivos, né, gente? Vamos sempre falar do lado positivo das coisas, né? A teosofonia, porque a gente quer influenciar pessoas, liderar mercado, a gente quer fazer acontecer, então a gente tem que ser positivo, né? A gente tá falando justamente do poder da palavra positiva. A teosofia, tá, gente? A teosofia é uma tradição esotérica também que busca compreender as leis do universo através do poder do som. Olha só, através do poder da criação. Os instrumentos criam e manifestam a realidade.
Então é o poder da palavra, da energia da palavra, de uma forma sonora e harmoniosa, através dos sons, da melodia, influenciando aí a nossa vida. Tanto que hoje existem muitos estudos onde você coloca uma ressonância determinada XYZ, né, uma frequência X lá, você eleva o seu padrão energético, você cocria a sua realidade, né? Então você tem resultados, colhe resultados e muda seu mindset, seu espírito positivo muda, ele muda todo só através do poder das palavras. Então todas essas correntes, elas oferecem de fato diferentes perspectivas sobre o poder de influenciar a realidade, tá? E te dá poder, te dá venda, te dá resultado, te traz um marketing poderoso e explosivo. Não adianta você dominar as técnicas de inteligência emocional no sentido de ativar o subconsciente das pessoas, né, as emoções das pessoas através de técnicas de marketing, se você não tem o beabá, que é ter uma vida positiva através do poder da palavra. Senão a comunicação assertiva, ela dificilmente vai acontecer. E para finalizar, a gente tem a psicanálise, né? A própria psicanálise, ela embasa todas essas teorias da comunicação não violenta, do feedback sanduíche. Amanhã a gente vai falar sobre o feedback sanduíche, tá? Para você. Ontem eu falei sobre comunicação não violenta, só para você já se animar. Sobre o que os empresários, líderes, gestores fazem no seu dia a dia e as grandes marcas fazem para que a comunicação interna e externa aconteça de uma forma eficaz, né? Então eu te trouxe ontem a técnica da comunicação não violenta, hoje eu estou te trazendo os conceitos do poder da palavra para você ampliar mais a mente sobre a importância do que a gente está tratando essa semana, e amanhã eu vou falar sobre feedback sanduíche, tá? Que é outra técnica prática que as pessoas utilizam para que quando a gente não tem isso na nossa veia, né? Porque o mindset positivo, ele é um músculo que a gente vai exercitando no nosso dia a dia, ele é um comportamento que não é de um dia para o outro que você adquire, mas quando a gente não tem ainda isso intrínseco no nosso DNA, e mesmo quando já tem, a gente tem que sempre aprimorar ele, existem técnicas que conscientemente nos ajudam a nos tornarmos aquilo que a gente deseja em termos de comportamento positivo, de fala positiva, de emoções positivas, de lidar com empatia com o outro, tá? Então a psicanálise, eu deixei ela por último porque ela é realmente muito forte nessa questão de conceito de explorar o significado das palavras, né? Então Sigmund Freud, todo mundo conhece, e tanto outros psicanalistas, eles sim abordam o poder da palavra em todos os seus trabalhos. A palavra, ela acaba sendo um processo central, uma linha central nos processos de desenvolvimento do ser humano, tá? Através da psicanálise. Então, todo paciente se utiliza da palavra para ali se melhorar, né? Se construir. E através de quê? De associações livres, então técnicas onde o paciente é encorajado a falar bastante, livremente, porque onde a gente fala, a gente reflete sobre os nossos pensamentos e a gente tem a oportunidade de evoluir. Então essa é uma básica da psicanálise. A própria interpretação dos sonhos, né? Então quando a gente está com palavras negativas no nosso dia a dia, a gente vai ali ter expressões simbólicas dentro dos nossos sonhos que são negativas e vão automaticamente, através do nosso subconsciente, traduzir aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente é de verdade em termos de conflitos internos. Então, as palavras que a gente emite durante o dia a dia, nosso subconsciente lê como o estado em que a gente é, né? A transferência e contra-transferência, que eles chamam na psicanálise, que é a dinâmica que envolve palavras e emoções expressas entre pacientes e os seus profissionais que ali trabalham, que exploram o entendimento dos padrões de relacionamento, né? Através dessa relação entre paciente e profissional da psicanálise. Então essa relação, né, acontece através das palavras, tá? A própria análise do discurso que a psicanálise nos brinda aí, né, nos traz, que também envolve o discurso do ser humano, traduzindo as escolhas dele, traduzindo os processos mentais e inconscientes deles. Então a gente é conforme aquilo que a gente fala. De novo, a gente transborda aquilo que a gente é, né? Então tudo que a gente reverbera fala sobre quem somos. E aí a Bíblia também fala, né? É melhor um sábio quieto, aliás, é melhor um tolo quieto do que alguém que se acha um sábio e fala pelos cotovelos, né? Porque às vezes uma pessoa que não tem sabedoria ou que ela acha que não tem sabedoria, ela estando quieta, ela é vista com bons olhos. Melhor é do que aquela pessoa que sai falando e blasfemando e emitindo sons ruins aí e que por consequência aí traz uma energia negativa para o ambiente. Esses não lideram, tá? Esses não lideram. Também tem a questão da catarse, né? Que é algo que a psicanálise nos traz, nos brinda aí nessa questão da expressão verbal intensiva durante ali as sessões. Então, quando as pessoas explodem, elas têm uma catarse. Então, eu desejo que as suas catarses sejam positivas, né? Ou seja, é aquele momento na relação entre terapeuta e paciente em que parece que faz um download
explode, né? Caem as fichas e a pessoa explode, ela permite que a emoção vá para fora, libera ela e ali acontece uma profunda reflexão sobre si mesmo e um profundo tratamento de verdade sobre os conflitos internos. Então, no nosso dia a dia, a gente volta e meia tem essas catarses, né? Então, só que são catarses que são às vezes negativas, na maioria das vezes então a gente explode, né? Explode com emoções de raiva, explode com emoções de surtos ali, que quase beira uma psicose ali, né? Uma ação, mas que é normal dentro de um padrão, dentro de um contexto, pode ser normal, todo mundo tem, né? Esse padrão, só que a gente tem que desenvolver inteligência emocional para lidar com isso e desejar que a gente comece a ter catarses positivas, dos quais as negativas a gente só bota consciência e intenção para transformar ela, para transmutar ela, né? E aí a própria construção dos significados, né? Então a psicanálise ela se concentra na construção de significados subjetivos que existem em cada palavra. Então cada palavra, cada narrativa, ela pode ser explorada como para compreender o que está acontecendo por trás de uma determinada experiência. Então as palavras elas falam muito, gente. Às vezes você fala uma palavra e a pessoa ela tem subjugamentos em relação àquele contexto que você falou, subjugamentos positivos e às vezes negativos. Então quando a gente quer ser intencional, ser claro, seja intencional, seja objetivo, seja transparente. Ainda que o óbvio lhe pareça óbvio, para o outro pode não ser. Então, quando uma pessoa está em dúvida sobre o que você está falando, ou quando você deixa dúvida sobre o que você está falando, na cabeça da outra pessoa existe 1 milhão de múltiplas possibilidades, 1 milhão de universos de possibilidades, tá? Então, e aí a pessoa pode achar coisas ruins de você, pode interpretar situações ruins, simplesmente porque não houve a intenção do cuidado de falar, deixar claro as coisas. Então, num ambiente de liderança, num ambiente de comunicação com o cliente, no ambiente de mercado, você tem que ser responsável pela a mensagem que você transmite, né? Então, isso envolve palavras positivas e isso envolve toda aquela teoria da comunicação que a gente sempre fala. Você é um emissor que tem uma mensagem, um objetivo de intenção ali para passar para outra pessoa. Você tem que fazer isso da forma mais clara, positiva e objetiva possível e verdadeira possível, tá? A objetividade, verdade, transparência é o que faz uma comunicação positiva acontecer, tá? E na medida que você vai trabalhando isso, você vai tendo a recepção ali você vai tendo o entendimento do seu receptor. E a mensagem positiva, ela acontece, de acordo com a teoria da comunicação, quando você tem feedback do seu receptor, ou seja, quando você tem certeza que ele entendeu, que ele leu, que ele recebeu a mensagem e que para ele fez sentido ou não, tá? Então, quando você tem certeza que ele leu um e-mail que você mandou, ok, a comunicação se fez. Se você não tem essa certeza, liga, pergunta, porque o óbvio tem que ser deixado claro para que as coisas aconteçam no processo, numa dinâmica de processo de corporativo, onde a gente quer resultados na nossa vida também, né? Onde a gente quer resultados em todas as esferas, em todas as searas, tá, gente? Então, hoje a gente fica por isso, tá? Porque já foram muitos insights que eu te trouxe. Amanhã a gente segue falando sobre outra técnica de comunicação positiva e assertiva, que é o famoso feedback sanduíche, que você tem que dar aí para os seus haters, você tem que dar para os seus dentro da sua família, você tem que viver isso e automaticamente essas palavras positivas vão fazendo parte do seu ser e você, não tem dúvida, vai colhendo os bons resultados, tá? Então, coloca aí nas suas tarefas diárias, né, nos seus desafios diários, desenvolver um pensamento positivo sobre todas as coisas. Sempre quando você vigiar e orar, sempre, né, gente? Vigiar e orar sempre. Sempre quando você se der conta que você está blasfemando, que você está que você está em um pensamento negativo, pensa sobre essa conversa de hoje, tá? Tenta ressignificar, faz esse exercício por um tempo e você vai ver o quão próspero vai ser, o quanto vai mudar os seus sentimentos em relação a todo esse contexto de resultados que você precisa e deseja para sua vida. A começar pela paz interior, que só isso para mim já basta, não precisa nem mais muito, né? Quando a gente estava conversando, eu fiz uma pesquisa aqui, existem 30 versículos na Bíblia que falam sobre o poder da palavra. Olha que forte que é, tá, gente? Olha que forte que é. Não vou ler todos, óbvio, tá? Mas, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente na palavra. Então, João. Então, tem vários, tá? E provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. Então, assim, o teu futuro positivo da tua vida, ela tá no poder da palavra. E todas as correntes tratam sobre isso, tá? No marketing não é diferente, tá, gente? No marketing não é diferente. Então, o que eu te proponho hoje é justamente esse entendimento de você tem que desenvolver o exercício diário de desenvolver pensamentos positivos e palavras positivas em tudo que você faz, em tudo que você é. E aí
você vai prosperar, tá, gente? Passei bastante aqui, sempre tenho a meta de fazer 30 minutos, mas sempre passo. Amanhã a gente tá de volta, tenha uma boa quarta-feira, hoje é quarta ou terça? Tô perdida no tempo, hoje é quarta, pra mim todo dia é segunda-feira, hoje é quarta-feira, tá? Quartou aí, vamos prosperar e até amanhã, quinta-feira a gente se vê de novo. Tenha um bom dia!